Olá, gente. Eu tô fazendo esse grupo excepcional no canal porque a gente tá num momento em que eu tô percebendo que um grupo aí que eu fiz parte, ele tá sendo exposto. Eu não vou dizer quem é, qual é o nome das pessoas, até pra proteger as coisas, mas as pessoas que me conhecem sabem que no início do ano passado eu passei por uma coisa muito difícil. Eu tive surtos de esquizofrenia e eu fiquei internado num hospital. A maioria das coisas eu não lembro, mas eu lembro, por exemplo, que eu tive alucinações e delírios em que eu acreditava ser Hitler e eu senti uma culpa horrível, senti que eu tinha matado milhões de pessoas, eu chorava de gritar. Não desejo isso pra ninguém, é a pior sensação do mundo. Eu também, num estado de loucura, eu entrei numa casa de um desconhecido, eu fui agredido fisicamente, né? Inclusive machuquei a costela é, com a agressão que eu sofri. E estive à beira do suicídio, pensei em suicídio várias vezes. Hoje eu não penso mais essas coisas, porque eu passei por tratamento, hoje eu tomo medicação, mas eu cheguei a mesmo pensar em suicídio, fiquei deprimido por cerca de um ano inteiro, assim, o ano passado incompleto, pensando em morrer, pensando em suicídio, pensando em acabar com minha própria vida. E dos momentos de surtos, de crise, eu fiz coisas que foram perigosas assim para minha vida. Então eu dei murros em janelas de vidro que se espedaçaram. Eu passei álcool por todo o corpo. Eu misturei produtos químicos para beber. E foi eu me debatia, né? Então aconteceu muita coisa ruim. Eu acabei tendo que ser internado num hospital por causa desses surtos esquizofrênicos. Fui diagnosticado. Hoje eu já estou num estado estabilizado, então eu não estou tendo surtos, não estou tendo alucinações, mas foi horrível a época que eu passei por isso. E algumas pessoas também sabem por que eu passei por essas coisas, né? E tem a ver com o meu envolvimento, a minha participação num grupo que é composto por alunos da UFO, que defendem abertamente pena de morte para homossexuais, que defendem escravidão, que defendem que depressão e outros transtornos mentais são pecado. E eu passei por coisas muito ruins em relação a esse grupo. Eu vou tentar controlar aqui minhas emoções para também não fazer um vídeo emocionalista, sentimentalista. Tudo que eu quero aqui é simplesmente contar um pouco sobre mim, do que eu passei, para me apresentar para vocês também. É, é, quando eu conheci o grupo, eu não sabia que no futuro eles apresentariam posições tão radicais. Eu pensei, estou fazendo parte de um grupo de pessoas profundamente inteligentes, profundamente carismáticas, legais, amigas. E eu me aproximei do grupo. E é um grupo religioso, um grupo de orientação reformada, mas eles foram para muito além disso, eles foram adotando cada vez mais posições mais e mais radicais. E à medida que eu estava dentro desse grupo, a gente vai sendo doutrinado e vai passando por lavagens cerebrais, a gente vai sendo continuamente ensinado isso, 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 de modo que a gente se prende tanto ao que eles ensinam que sua mente se torna escrava das doutrinas que eles pregam. E aí, para se libertar desses ensinamentos é muito difícil. Então, a gente, dentro do grupo, passava por um processo de doutrinação muito forte. E à medida que o grupo ia se desenvolvendo, as posições do grupo iam se tornando cada vez mais radicais. Mas ao mesmo tempo a gente também ia criando vínculos afetivos com o grupo, vínculos de amizade, e esses vínculos nos prendiam ao grupo de tal forma que a gente simplesmente chegava um momento que eles poderiam ensinar qualquer coisa que a gente ia admitir, que a gente ia aceitar. E eu sempre tive dificuldade com a questão da minha sexualidade, porque eu sou gay, né? Sou homossexual, mas sempre entendi que isso era pecado, que era errado e eu não praticava. E aí eu tive muitos conflitos com isso. E aí dentro do grupo, o grupo foi se tornando cada vez mais homofóbico, a ponto de chegar um momento em que o grupo passou a ensinar a pena de morte para homossexuais. E aí eu não percebia que isso me afetava lá dentro. Não percebia que isso me causava mal. E o que aconteceu é. Eu comecei a ter conflitos com a minha sexualidade muito grandes. Não praticava, eu não ficava com outros homens nem nada. Mas é,
eu vivenciava um conflito muito grande entre meus desejos sexuais e entre o que o grupo ensinava. E eu comecei a entrar num quadro depressivo, profundamente depressivo. E aí o grupo, ele também passou a ensinar que depressão era pecado. E foi isso que eles me disseram, que depressão era pecado, que crises emocionais era pecado, e que eu não podia sentir isso, que eu não podia ter crises psicológicas, que isso era pecado, que eu não podia expressar sentimentos de depressão, de tristeza, que eu deveria reprimir todos esses sentimentos. E, e que isso que eu sentia era pecado, tanto a minha sexualidade quanto os sentimentos de depressão era tudo pecado, era isso que eles me diziam. E aí eu comecei a entrar num complexo de culpa tão grande, mas tão grande, que eu comecei a entrar num estado depressivo profundo, de desejar a morte, de não querer saber mais de viver. E eu comunicava isso pro grupo, pra liderança do grupo. Só que chegou um momento em que eu passei a ter crises psicológicas de perder o contato comigo mesmo. E de entrar num estado de crises involuntárias, não eram escolhas minhas, mas eram crises totalmente involuntárias, crises em que eu tremia, eu começava a chorar desesperadamente, eu saía de casa e andava pela rua sem rumo. E nesses momentos de crise eu era tomado por uma agressividade, um ódio que eu não sabia de onde vinha, que eu não sabia controlar. E nesses momentos de ódio eu cheguei a dizer pro grupo que eu odiava o grupo, que eu não queria saber mais de Deus, que eu odiava a Deus, que eu odiava a vida, que eu odiava a mim mesmo, que não tinha nada que eu odiasse mais do que a minha própria vida, que eu não queria saber mais de viver, que eu queria morrer. E eu comecei a falar essas coisas pro grupo, e assim, não porque eu queria falar isso, mas porque elas saíam nos momentos de crise, né? Eu falava isso por mensagem, na verdade. E eu dizia, eu odeio vocês, eu odeio a igreja, eu odeio a vida, eu odeio a mim mesmo, eu odeio tudo. E, e, e aí depois que essas crises passavam incontroladas, que eu não tinha controle sobre elas, quando eu retornava ao normal, eu sentia que eu tinha cometido o pior pecado do mundo, porque eu sentia que eu tinha blasfemado contra Deus, que eu tinha agredido meus irmãos verbalmente, que eu tinha é, cometido os piores pecados do mundo. E eu não conseguia entender por que eu tinha aquelas crises, porque na minha mente não fazia sentido. Na minha mente eu pensava assim, olha, eu não sei por que eu tô tendo essas crises. Na época eu não conseguia ter consciência. Eu não sei de onde vem esse ódio, não sei por que eu tô sentindo isso. E eu comunicava isso pro grupo, eu pedia ajuda, eu falava, socorro, eu não quero viver isso, eu não quero ter esses sentimentos, o que eu faço? E eles me disseram, isso é pecado, isso é um estado demoníaco. E aí eles falaram pra mim que eu deveria ser punido, que eu deveria ser disciplinado, que eu deveria ser é, disciplinado mesmo, punido por isso. E aí eles marcaram uma reunião e eles falaram pra mim que eu estava suspenso de qualquer tipo de participação no grupo. E depois minhas crises só pioraram, eu entrei num estado depressivo pior ainda, porque eles eram tudo pra mim, eles eram minha família, eles eram os únicos amigos que eu tinha. Porque depois que a gente entra num grupo, numa seita dessa, a gente cria vínculos com eles e e aí a gente acaba se afastando de todos os nossos amigos e a nossa vida passa a girar em torno daquele grupo, daquela religião, daquela seita. Tudo dizia respeito a eles, minha vida inteira dizia respeito a eles. Tudo, tudo, meu dia inteiro era com eles, tudo que eu pensava era sobre eles, tudo que eu tinha na minha vida eram eles. Chegou um momento que eles monopolizaram minha vida. E aí, e aí eu e aí quando eu recebi a notícia de que eu estava em pecado horrível, de que Deus estava me condenando, eu entrei numa depressão ainda pior, as crises só pioraram. E com a piora das crises, eles me disseram que então a única medida que eles tinham para mim era a minha expulsão. E na época eles disseram que eu estava expulso, me disseram que eu não poderia mais frequentar nenhuma das reuniões do grupo. O grupo foi orientado a me bloquear nas redes sociais, então todos do grupo foram lá e me bloquearam nas redes sociais, a me manterem isolado, eles decidiram me manter isolado. Eles falaram para mim ficar em casa, não sair da minha casa para ir para alguma igreja. Eles disseram que eu não poderia procurar outra igreja para ir. Então eles falaram para mim que eu deveria ficar isolado, ou seja, que eu não poderia frequentar nenhuma igreja,
Porque eu perguntei pra eles, olha, vocês estão me expulsando, será que eu posso pelo menos frequentar as reuniões sem conversar com ninguém, ficando isolado no meu canto? Eles falaram que não. Eu perguntei, será que eu posso então pelo menos procurar outra igreja, outra comunidade para fazer parte? Eles me disseram que não, que aquilo seria pecado, que Deus estava irado comigo, que se eles não me expulsassem do grupo, a ira de Deus ia cair sobre eles, a ira que deveria cair sobre mim. Então eles disseram assim para mim que Deus ia me punir. Disseram ainda que iam orar para Deus derramar punição e ira sobre a minha vida. E quando eu ouvi isso, foi a pior sensação da minha vida. Eu senti que eu era o pior pecador do mundo, que tudo que estava acontecendo era culpa minha. E quando isso aconteceu, eu cheguei a pensar muito em suicídio, né? Eu, inclusive comuniquei isso pro grupo e o grupo só interpretou como uma brincadeira, como algo que não era sério. E na época eu não entendi o que estava acontecendo. E aí, depois que eu fui expulso, foi quando vieram as crises ainda mais agravadas, que foi quando eu perdi o contato com a realidade, eu entrei num estado esquizofrênico, tive crises de pânico, eu passei noites, assim, passei 3 dias sem dormir, chorando, sem dormir mesmo, sem conseguir fechar o olho para dormir, 3 dias chorando o dia inteiro. Tudo que eu pensava que eu queria morrer, eu não conseguia estudar, eu não conseguia ver TV, eu não conseguia conversar com as pessoas. Tudo que eu fazia era entrar num quarto escuro, fechar a porta e passar o dia todo chorando. Isso durou quase um ano. E, e essa situação, por mais que eu já tenha superado, por mais que hoje eu olho pra isso que aconteceu e consigo falar assim, não foi culpa minha. Eu tava num estado de depressão, tava dentro de um grupo que ensina pena de morte pra gays, num grupo. Porque a cobrança que a gente vive lá dentro é horrível, gente. Lá dentro eles cobram que a gente seja perfeito, santidade perfeita. Eles são extremamente legalistas. Você tem que levar uma vida moral perfeitíssima. Você não pode cometer nenhum pecadinho. Você não pode ter um pensamento assim que já é um pecado horrível, gigantesco, que você pode ser punido pela ira de Deus. Lá é muito forte enfatizar isso, que Deus é irado, que Deus vai te punir, que Deus tem uma ira muito grande. E aí eles ensinam claramente assim, olha, a gente quer construir um estado teocrático, quem for gay tem que ser morto, quem cometer adultério tem que ser morto. Eles ensinam isso abertamente, eles defendem escravidão, e e é horrível, gente. É simplesmente assim, horrível. E a gente vive uma cobrança imensa lá dentro. A gente é cobrado a todo tempo, cobrado para ter muito conhecimento. Você tem que ler muito, você tem que estudar muito. E você não pode ler as coisas que você quer, não. Você tem que ler o que eles mandam ler, eles controlam o que você lê, controlam as suas leituras. Na época eles queriam controlar que faculdade que eu ia fazer, né? Eles pediram para eu abandonar o curso de psicologia. Ainda mais considerando que para eles psicologia é coisa do diabo. Eles falaram ainda pra mim que depressão era pecado, que minhas crises eram pecado, que Deus ia me punir por aquilo, que aquilo era tudo culpa minha. E e assim, eu acreditei em tudo isso, eu comprei tudo isso que eles falaram pra mim. E por isso eu não consegui nunca me perdoar, eu sempre me flagelava, me culpava, me sentia a pior pessoa do mundo. E eu não quero que ninguém passe por isso que eu passei. Eu não vou dizer qual que é o nome do grupo pra evitar qualquer tipo de. Assim, mas quem conhece sabe que grupo que eu tô falando. É um grupo formado por alunos da Universidade Federal de Uberlândia. É, é um grupo extremamente radical, né? É um grupo teonomista que defende, portanto, a restauração do Antigo Testamento, né? Com tudo isso que eu falei pra vocês. Eu não sou a única pessoa dentro do grupo que passou por situações abusivas, que desenvolveu um quadro de depressão psicológica, né? Outros desenvolveram outras coisas, ansiedade, transtornos, crises de pânico, mas eu passei por coisas profundamente horríveis. Em todo momento eu sentia que a culpa era minha e eu desenvolvi até os meus amigos me chamaram depois disso de Estocolmo, porque eu não conseguia ver o grupo como algo ruim. Depois que eu fui expulso, tipo, eu passei um ano idolatrando o grupo. Um ano falando que eles estavam certos, que eu merecia ser punido. Porque o grupo exige de você uma. O grupo faz uma. Escraviza tanto a sua mente que mesmo quando ele te faz mal, você pensa que eles estão certos. Você pensa que eles agiram certo. E depois de expulso, eu procurei o grupo para pedir desculpa, procurei o pessoal para pedir perdão. E, e
sabe, a situação que eu passei lá dentro, gente, eu não desejo pra ninguém. Foi uma situação horrível. E as crises que eu tive depois foram as piores coisas do mundo. Vocês não sabem o que é ficar internado num hospital, tendo crises e sendo dopado com remédios. Vocês não sabem o que é ter alucinações e sentir que você é o Hitler, que você matou milhões de pessoas, que você é a pior pessoa do mundo. Passar dias, meses inteiros deitado num quarto escuro chorando e não vendo mais sentido na vida, pensando que a morte é a única saída que existe. E assim, eu tô aqui pra contar essa história minha, não é a- não é pra acusar ninguém, não é pra atacar ninguém, é só pra dizer, gente, pra vocês tomarem cuidado, sabe? Cuidado com o tipo de religião ou grupo mesmo que vocês se envolvem. Às vezes um grupo pode parecer muito carismático, pode parecer muito atraente, mas as práticas que acontecem dentro desse grupo podem ser muito perigosas. E eu peço para vocês tomarem cuidado. Sempre que vocês verem um grupo que tem um líder que é idolatrado, que é seguido cegamente, sempre que vocês verem um grupo que tem ideias muito radicais, que tem propostas muito radicais, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de manifestantes políticos, mas cuidado com grupos que são muito fanáticos, porque as marcas que eles deixam podem ser para sempre. Ainda hoje eu carrego marcas do que eu vivi. Eu superei muita coisa, senão nem conseguiria estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas eu peço para vocês tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. Não aceitem situações abusivas. Não aceitem serem cobrados demais. Não aceitem pessoas usarem o nome de Deus, usarem a religião para julgar, para condenar, para dizer para você que sua sexualidade é um problema, para dizer para você que você merece morte por ser quem você é. Eu vi de pessoas lá dentro do grupo que no estado que eles planejam, que se eles conseguissem que se tornasse realidade o fato da pena de morte para gays, eu deveria me apresentar como o primeiro da fila para morrer. Eu ouvi isso de uma pessoa de lá de dentro. Né? Então, assim, gente, cuidado com isso. Cuidado com os grupos que vocês se envolvem. É, não deixem é, que pessoas abusem de vocês, não entrem em relações abusivas, sejam relações de namoro, sejam relações de grupos. Eu tô falando isso, gente, para que tenham cautela, que tenham cuidado. E se você passou por uma situação abusiva, se você passou por qualquer coisa, gente, é, não, não se calem, é, procurem ajuda. Se você está passando por algum problema psicológico, não caia nessa ideia religiosa radical de que é pecado, de que é falta de fé. Procure tratamento psicológico, procure um médico. Eu só tô bem hoje porque eu passei por terapia, porque eu tomo medicamentos, sou acompanhado por um psiquiatra, sou acompanhado por uma excelente psicóloga. Então, gente, esse é o meu recado para vocês. Cuidado com os grupos que vocês se envolvem. E aí fica aí. Eu fico muito triste em saber que dentro da Universidade Federal de Uberlândia existe um grupo aí defendendo abertamente pena de morte para gays, escravidão é, e essas coisas homofóbicas horríveis aí que a gente tá ouvindo, essas ideias terríveis de depressão como pecado, de transtorno mental como pecado e, e eu quis compartilhar um pouco disso para vocês. Eu peço perdão assim por esse vídeo diferente assim no canal, mas é um pouco da minha história. E eu agradeço a todos que tiverem visto o vídeo. É, a partir de sábado, né, eu vou voltar normal, vou gravar um vídeo sobre o Edmundo Russell normal. E eu só queria desabafar mesmo e tudo mais.